Sejam bem-vindos à nossa aula 3 e iremos continuar o conteúdo sobre identidade visual no artesanato, ampliando nossos horizontes a fim de fazer com que todos possam entender melhor, né, e saber a importância sobre essa grande utensílio... Não, Maria. Alta, meu filho. Bem-vindos à nossa aula 3, Bem-vindos à aula 3. Nessa aula de hoje iremos continuar nosso conteúdo sobre a identidade visual no artesanato, a fim de fazer com que todos entendam melhor como a marca funciona e dentro de todos os elementos, o conjunto de elementos que... Bem-vindos à aula 3, meu nome é Tiago Feijó e na aula de hoje iremos continuar nossos... Eita, meu filho, essa apresentação às vezes... Bem-vindos à nossa aula 3, meu nome é Tiago Feijó e na aula de hoje iremos continuar nosso conteúdo programático sobre a identidade visual no artesanato. Nessa aula iremos aprender que a identidade visual é muito mais além do que um cartão de visita, né? Pense nela como basicamente a personalidade de uma pessoa pronta para ser exposta ao mundo. Quanto melhor e compreensível for a estratégia de uma marca, mais espaço ganhará no dia a dia e mais fácil o reconhecimento de seus consumidores. Bem, então é isso, né? Estamos falando de o reconhecimento da marca, né? Existem marcas que fizeram um trabalho de identidade visual tão bem feito que hoje elas podem ser reconhecidas basicamente pelas suas cores, né? Isso estamos falando de várias marcas que vocês podem estar lembrando agora mesmo, né? Mas isso pode ser aplicado também ao artesanato, né? Existem artesãos que possuem características de cores muito marcantes e que hoje são lembrados também por elas, né? Existem empresas que trabalham sua identidade visual de forma a ser reconhecida pelas cores, basicamente, uma ou duas cores, né? Como podemos citar aqui, por exemplo, algumas empresas, não vou me adiantar, ai meu Deus, mas eu estou pensando em repetir de novo, né? Isso daí, repetir de novo. Acho que de onde parou ali, né? Sei. Vai dar trabalho para o rapaz da edição, mas eu vou passar. Bem, então, voltando ao assunto, eu vou passar aqui para vocês algumas empresas que fizeram de forma tão bem feita a sua identidade visual, que simplesmente pelas cores elas são reconhecidas pelo seu público, né? Então, vamos lá. Alguns tipos de elementos compõem o desenvolvimento de uma identidade visual, né? Reforçando logotipo, tipografia, paleta de cores e imagem, assim como outros elementos que irão compor materiais de divulgação, como flyers, cartazes, embalagens, por exemplo, recentemente os elementos de redes sociais, né? Os posts, o avatar e capa. Para quem não sabe o que é avatar, é aquele ícone, né, chamado de foto do perfil, né, que pode ser de forma simples, apenas com uma aplicação do logo ou da marca da empresa, né, como também pode ser um desenho ilustrativo que represente essa marca. Qual a importância de elementos bem definidos para a marca? Bem, vamos lá voltar àquela cor que a gente falou agora há pouco, né? Um fundo vermelho com uma logo branca escrito, né? Seria o quê? Vem alguma coisa na sua mente? Ou uma letra M em amarelo aplicado sobre um fundo vermelho? Isso diz alguma coisa para você? A gente vai agora entender se esse raciocínio sobre a importância das cores
faz sentido no mundo da identidade visual, né? E faz, por sinal, né? Se você pensou na Coca-Cola ou no McDonald's sem muita dificuldade, acabou de provar que o reforço e o investimento em boa identidade visual são belíssimas estratégias para o reconhecimento da marca, né? E isso é um trabalho de identidade visual bem definido. No caso da Coca-Cola, hoje a Coca-Cola praticamente não utiliza a sua forma completa em suas propagandas, em sua divulgação diária, né, internacional. No caso também o McDonald's, praticamente ele utiliza o seu M, né, que nós já vimos que isso é o símbolo, né, utiliza praticamente o símbolo, mas nesse caso agora eu estou ressaltando a questão das cores, porque se você coloca um vermelho, né, bem marcante, você já vai entender, nossa, aqui é o vermelho da Coca-Cola, né? Se eu coloco o vermelho com a linha branca feita de forma cursiva, você já identifica, né? Isso aí é Coca-Cola, né? Se você vê um fundo vermelho com um M amarelo bem chamativo, você já identifica, não, isso é o McDonald's, né? Então, é o poder que a cor tem de trazer essa proximidade da marca ao cliente, né? A ação dessas grandes marcas de retirar o nome do logo foi uma estratégia adotada após perceber que a identidade visual era capaz de promover uma taxa de reconhecimento que chegava até os 80%, ou seja, não era mais preciso reforçar o seu nome, né? Ok, bem, não vamos longe demais, não. Vamos voltar a falar do Expedito Celeiro. Coloquei aqui como exemplo, justamente que assim, o Expedito Celeiro ele conseguiu, através das cores, né, da sua forma, chegar a esse patamar que só geralmente grandes empresas conseguem, que é o de reconhecimento de grande parte do seu público, né, em simples elementos. Então, isso não é inatingível, não somente as grandes empresas conseguem chegar a esse patamar de reconhecimento. Provavelmente, uma pequena empresa de um bairro, ela praticamente pode também chegar a esse patamar, a um nível local, né? Ou seja, a Maria do Sorvete, ela provavelmente, a marca dela, Maria do Sorvete, dentro do bairro dela, ela vai poder brincar com isso. Ela vai poder simplesmente reduzir a marca dela, se ela tiver uma cor marcante, se ela tiver uma forma marcante, ela pode brincar com isso e ter o reconhecimento dentro da sua localidade, né? O que essas grandes empresas também conseguem fazer a nível mundial, né? Também é possível fazer dentro de um nível local, né? No nível regional, no nível interestadual, no caso do Expedito Celeiro, que conseguiu atingir esse patamar de reconhecimento do seu público. A importância de trabalhar com a identidade visual por vários motivos, né? Mas um deles que seria possível é o reconhecimento à primeira vista. Então, voltando aqui, fechar aqui, eu vou reler esse slide novamente, tá? Bem, é importante trabalhar com a identidade visual por vários motivos, mas um dos mais principais é que ela... Vou ler de novo aqui, porque está meio... Mais um dos principais... Certo. Vou ler de novo. É importante trabalhar com a identidade visual por vários motivos, né? Mas um dos principais é que com ela é possível ser reconhecida à primeira vista. E novamente vamos colocar aqui o exemplo aqui de um artesão, né, muito conhecido a nível Nordeste, né, até mesmo no mundo, mas aqui dentro do Nordeste ele consegue esse patamar de reconhecimento por simples elementos, né, sem mesmo estar com a sua marca aplicada, né? No caso, esse reconhecimento à primeira vista é a grande importância de uma identidade visual. Por isso que é tão importante você, artesão, você que é líder de grupo, estar desenvolvendo a identidade visual do seu grupo, do seu negócio, de forma mais bem feita possível, né? Por isso que é bom você, artesão, você, líder de grupo, estar desenvolvendo uma identidade visual para o seu grupo de forma melhor possível, né?
tendo em vista que com ela o seu grupo vai ter um reconhecimento à primeira vista. Isso é muito importante, né? Quem vê um produto do seu grupo aqui e você apresenta o produto, é do grupo tal, né? Ou então você é um artesão muito conhecido, como o pessoal lá do Ipu, né? O pessoal da madeira, né? Então eles trabalham de uma forma tão cheia de símbolos, de características marcantes, que você olha para os produtos deles, você já identifica, isso aqui é do Nonato, isso aqui é do fulaninho. Então, você já tem uma identidade visual, né, que apesar de ser apenas no elemento 1, que seria o seu produto, né, ele também estaria fazendo esse trabalho de reconhecimento à primeira vista, né? Então, vamos lá. A identidade visual leva o reconhecimento e valores de uma marca. Quanto maior é a presença dos elementos na vida de alguém, maior será a sensação de proximidade e até mesmo a necessidade em relação aos produtos ou serviços oferecidos, né? O produto que gera sintonia com as pessoas está um passo à frente. Ou seja, aquele produto que ele foi pensado, né, estrategicamente, ele está com o seu conjunto de elementos muito bem alinhados, muito bem desenvolvidos, ele vai alcançar um patamar muito importante que tem na relação entre cliente e produto, né? Que essa sintonia que o produto tem no dia a dia das pessoas, tá entendendo? É você lembrar daquele produto no dia a dia, né? No caso, eu coloquei o exemplo aí de uma bolsa, que é justamente esse produto que você utiliza com a frequência maior, não dizendo que tem que ser bolsa, mas qualquer outro produto, poderia ser um prato de cerâmica, poderia ser uma xícara, né? E que esse produto ele está trabalhado de forma harmônica em todos os seus conjuntos, né? Você pode muito bem estar fazendo parte, né? Está próximo aos seus clientes, né? E os seus clientes lembram de você a todo momento. Isso é muito importante. Isso também é pregado pela identidade visual, né? A identidade visual ela tenta aplicar em vários formatos, de várias formas, né? Dentro de uma unidade só, claro, mas de forma que as pessoas possam lembrar dos seus produtos, lembrar do seu serviço de forma mais fácil e clara, né? Agora vamos iniciar um primeiro passo para a criação de uma identidade visual, né? No caso, existem outros passos anteriormente, claro, mas dentro de um contexto para a criação de marca, esse seria um dos primeiros passos, que é a tempestade de ideias, né? Que a tempestade de ideias ela pode muito bem estar anterior a qualquer outro processo, né? Porque mesmo que seja futuramente, nas próximas aulas, iremos chegar a esse ponto de apontar um outro início. Porém, esse outro início, que seria o ideal para a identidade visual, que seria o quê? Encontrar um problema, porque a identidade visual ela chega para poder suprir, né, para poder solucionar um problema. Então, assim, mas mesmo assim, quando você não sabe qual o problema que você tem, seria bom, então, fazer o quê? Uma tempestade de ideias, que é para você ir colocando no papel, vendo realmente qual seria o seu problema principal, né? O problema que deveria ser resolvido, né? Então agora iremos assistir um vídeo que busca facilitar o entendimento sobre tempestade de ideias, né? Que é o primeiro procedimento para a realização de uma identidade visual. Então vamos lá para o vídeo. Ok, passou o vídeo, pode continuar. Não, mas a chamada de vídeo está no slide dele, não é para ter. Está dando a aula e falando do vídeo, exatamente. Ele está dando a aula, nunca. Aí daí pode continuar, pode continuar. Pós-vídeo. Bem, esse vídeo serviu para vocês aí entender um pouco melhor o processo de tempestade de ideias, né? Acredito que tenha sido útil nesse sentido, né? E servirá de base para a construção de sua identidade visual no futuro, né? Ou seja, todo o processo que a gente está passando aqui é também para você utilizar para construir a sua identidade visual, seja sua como artesão individual, seja do seu grupo, né, como liderança. Então, vamos lá.
Eu trouxe para vocês entenderem um pouco mais sobre a identidade visual, né? E esse grupo também é um grupo do bairro Genibaú, de Fortaleza, né? Esse grupo, até o momento, ele não tinha nenhuma identidade visual, nem nome tinha, né? Então, assim, eles iniciaram todo o processo do zero, né? Como vocês acabaram de vivenciar, né? Toda essa tempestade de ideias. Então, eles fizeram também isso, essa tempestade de ideias, e aí foram avançando passo a passo, que vocês também passarão por isso, né? No caso, foi desenvolvido esse nome, Inspira, né? Foi até jogado outros nomes, né? E dentro desse afunilamento foi escolhido esse nome, Inspira, né? Até me lembro uma situação que o antigo nome era Ponto Alto, e aí ficou Inspira e Ponto Alto, né? 2 nomes que ficaram nesse afunilamento após a tempestade de ideias. E aí foi escolhido Inspira pela grande maioria do grupo, né? Esse trabalho foi realizado no sentido de fortalecer uma marca, né, e os produtos que nós veremos à frente, né? No caso, o grupo Inspira, a identidade Inspira, conta com um cartão de visita, né, conta com a tag, né, com um cartaz, né, conta com o manual de identidade visual, que vocês verão mais à frente, né? O manual é o resultado técnico desse desenvolvimento da identidade visual, né? E as embalagens, que é muito útil no artesanato, né? Então, assim, dentro do artesanato, que eu posso apontar, o material dele está perfeito nesse sentido, né? Porque conta com as embalagens, o cartão de visita, o tag, né, e o manual, né, que eu até já citei e já falei. No caso, esse outro grupo é um grupo do bairro Bela Vista, em Fortaleza também, né? O grupo também passava pela mesma situação, ele não tinha nome, não tinha identidade visual, não sabíamos para onde correr, né? E criar um nome assim do nada. Então, foi feito também esse mesmo processo que vocês viram agora nesse vídeo, que é o processo de tempestade de ideias, né? E resultando nesse material, né? Primeiramente o nome, Aluir, né? Que seria a identidade verbal, né? Que é o nome, Aluir, né? Então, assim, Aluir, ele conta com aqueles mesmos materiais, porque seria uma base, vamos dizer assim, bem útil para o artesanato, né? Que é o cartão, a tag, né? O manual, uma papelaria simples, né? As embalagens, que aí você pode ver, mas as embalagens são tudo diferentes, mas é isso mesmo. A identidade visual nem sempre precisa ser uma cópia de tudo, né? Ele tem embalagens diferentes para produtos diferentes, a aplicação da marca vai mudar, né? Dentro de cada material, a aplicação muda, né? Aquela embalagem que é simplesmente para transporte, ela pode ter uma marca mais modesta, a aplicação mais barata. Já uma embalagem que vai ser desenvolvida com finalidade de presentear, né? Ele vai virar uma embalagem para presente, ela pode muito bem estar com uma aplicação mais chamativa, né? E até mesmo com um valor de aplicação mais caro. Um outro grupo também, que nós vamos também estar vendo mais na frente, toda a sua coleção, que foi um grupo que estava na mesma situação, né? Sem nome, sem identidade visual, sem nada. Então, eles passaram também por esse processo de tempestade de ideias, né? E chegaram a essa identidade visual, também dentro dos mesmos elementos gráficos que já falamos, né? No caso, o manual de identidade visual, eu acredito que é essencial. Por quê? Porque ele vai dar diretrizes, um panorama técnico sobre todos os seus produtos, né, que estão lá dentro. Ou seja, fiz uma embalagem, vou aplicar como? A marca é X forma. Tem um muro na frente da minha casa ali. Como é que eu vou aplicar meu logo lá? Então, precisa ter uma grade. Essa grade está dentro do manual. Eu vou fazer o que? Um cartão. Dentro do manual vai ter um layout já especificando como é esse cartão, vai ter um layout especificando como é esse tag. Então, o manual é muito importante. O manual vamos dizer assim, é a bíblia da identidade visual, tá? Então, assim, dentro desse mesmo contexto, foi criado embalagens também diferentes, com aplicações diferentes,
né? Mas com essa mesma sintonia, né? de utensílios que sejam, né? Ferramentas que tivessem uma ligação muito forte com o grupo, que ele precisa de tag, né? Cartão, embalagens, e então foi desenvolvido um padrão para atender o artesanato e as suas demandas. Aí eu explico melhor nesse slide um pouco do conceito, né? Eu vou até ler esse conceito, que assim, o traçado contemporâneo se revela no conceito um reconhecimento da herança cultural dos povos tradicionais, na técnica milenar de trançado em fibras vegetais, contudo promove um contato com outra tipologia, fios e tecidos, uma outra herança cultural nossa, dos povos europeus e uma centenária história como o estado do Ceará. Ou seja, ele baseia até mesmo naquele vídeo que vemos da aula 1, né? Fala sobre o povo europeu, fala sobre essa herança cultural, né? Então, já faz uma ligação muito forte com aquele vídeo da aula 1. As cores em paleta minimalista que remetem ao sol e seu pôr do sol, né? Um tom terra, de palha, de carnaúba e da areia estão presentes em todo o nosso litoral. O nome da coleção, intitulada Aluir, traz justamente o lembrar do movimento do mexer, né? Aluir, no dicionário cearense, representa bem essa ideia de mexer e crescer, sempre conscientes da importância do fomento e da renovação do artesanato cearense, ou seja, né, ainda terminou aí com a pegada bem cearense, né, falando sobre o dicionário cearense, na aluir, ao meu ver, realmente é isso, né, se alui, menino, né, tem aquela frase, eu acho que aluir, se mexer mesmo, se mexe, menino, vai, cresce, então tem tudo a ver com o contexto que eles desenvolveram, né, o sol, então a marca deles, eles trouxeram uma estilização de sol, mas que está presente lá os elementos, apesar de minimalista e uma cor, né, ele até lembra um pouco de estilogravura, né, pela essa simplicidade e uso apenas da cor monocromática, preto, né, ou seja, uma aplicação simples, né. Então, assim, dentro desse mesmo conceito de construção de ideias, surgiu também um conceito para a construção do nome, né. Nesse caso, aqui o aluá, né, que o aluá é uma bebida bem conhecida, principalmente o mais popular no período de São João, né? Então, assim, eu vou ler agora o texto que embaseia a construção desse nome aí do grupo artesanal chamado aluá, né? O fuxico de bico ou triangular se revela no conceito como uma lembrança dos tradicionais festejos juninos, embora utilize cores em paleta que remete cores como argila em estado natural, tons de cinza, o verde das carnaúbas em outras cores. Presente no brasão oficial do estado do Ceará, como a terra, a água, o nome da coleção intitulado de aluá traz justamente essa lembrança que leva à memória a tradicional bebida servida nos festejos juninos, né, e colabora com a coleção em forma de resgate do artesanato cearense e fomento da cultura na capital cearense. Então, eles visam muito bem trabalhar um nome tradicional, né, que seria o aluá, de forma que eles pudessem também estar lembrando as pessoas da nossa cultura popular tradicional, né, do Ceará. Então, assim, a nossa aula de hoje acabou, mas por aí vem muito mais coisas interessantes, não perca nenhuma aula, viu? Estamos com vocês e vocês estão conosco, né? Então, um abraço a todos, viu? Muito obrigado.